Recentemente, o diretor neozelandês Taika Waititi deu algumas declarações contraditórias em relação ao seu projeto misterioso com a Lucasfilm. Vale lembrar que em 2020 foi anunciado que o diretor iria escrever e dirigir um filme de Star Wars, cuja data ainda não foi anunciada. Dito isso, se passaram quase 4 anos desde o anúncio e o diretor revelou que ainda não terminou esse roteiro. Sendo assim, pouco ainda se sabe sobre esse projeto, que está envolto em mistério. Mas como o próprio Taika Waititi declarou, esse filme irá irritar as pessoas, ao mesmo tempo que ele também disse que quer evocar o sentimento da trilogia original de Star Wars. Pois é, tá meio difícil de entender o Taika, mas vem comigo para entender melhor toda essa história. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer ficar por dentro das últimas notícias da saga, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, primeiro uma breve apresentação do Taika Waititi. Ele é um diretor, escritor, ator, pintor e comediante neozelandês e foi indicado ao Oscar por seu curta-metragem Two Cars, One Night em 2004 e venceu o Oscar em 2020 por seu roteiro de Jojo Rabbit, um filme maravilhoso. Sendo assim, na crista da onda e acabando de ter ganhado um Oscar, ele foi prontamente anunciado como diretor e escritor de um próximo filme de Star Wars. Filme esse que ainda não tem título, tem apenas esse logo aqui e ainda tá muito envolto em mistério. Ao longo desses quase 4 anos, o Taika Waititi chegou a dar algumas declarações sobre o filme, mas essas declarações acabam sendo meio contraditórias. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sendo assim, eu separei aqui uma matéria do Central Tatooine pra gente entender melhor tudo isso. Lembrando que o Central Tatooine é o parceiro aqui do canal e é o nosso novo portal de notícias exclusivas de Star Wars. Então se você ainda não conhece, o link tá aqui na descrição do vídeo, vai lá, clica, já salva, porque tem todas as notícias, artigos, entrevistas e tudo que você vai precisar saber de Star Wars, beleza? Então bora pra matéria. Outro dia e outra história sobre o filme de Star Wars de Taika Waititi, há muito em desenvolvimento. Dessa vez, o diretor roteirista se abriu sobre o projeto e compartilhou que espera capturar a alegria da trilogia original. O filme de Star Wars de Taika Waititi tem ganhado cada vez mais as manchetes nas últimas semanas devido ao diretor estar em uma campanha promocional para o seu último lançamento, Next Go Wins, que estreou no fim de semana passado com uma bilheteria decepcionante. O filme arrecadou atualmente 2,6 milhões de dólares e uma pontuação igualmente desfavorável no site Rotten Tomatoes, com apenas 42% de avaliações positivas. Naturalmente, o tópico Star Wars surgiu várias vezes durante várias entrevistas com o escritor, diretor, compartilhando algumas citações dignas de manchete sobre o filme misterioso. Na semana passada, o co-criador de What We Do in the Shadows disse ao Entertainment Tonight que a Lucasfilm e ele concordaram que ele terminasse de escrever 4 roteiros para outros projetos de filmes antes de concentrar novamente seus esforços em seu filme de Star Wars, com o diretor acrescentando que ele deseja levar o seu tempo e acertar o filme. Ele então continuou dizendo a Variety que seu filme seria em grande parte um filme de Taika Waititi, quando questionado se o filme seria fiel ao que os fãs de Star Wars passaram a conhecer e amar nos filmes. Antes, o diretor acrescentou que seu filme de Star Wars irá irritar as pessoas, e aí ele começou a dar risada. Como a internet aparentemente adora reclamar e responder negativamente a qualquer atualização sobre o filme de Taika Waititi desde o lançamento de Thor: Amor e Trovão, você pode imaginar que os comentários da semana passada não foram muito bem recebidos por algumas seções do fandom de Star Wars. Os comentários do diretor de Jojo Rabbit à Variety foram provocadores de manchetes, mas eles estão muito alinhados com a personalidade do cineasta, uma personalidade que apresenta muito sarcasmo e humor, então acredito que ele estava apenas brincando quando deixou escapar o irritando as pessoas. O que nos leva até agora, onde Taika Waititi apareceu no programa da Kelly Clarkson para ajudar a promover o Next Go Wins, que é o seu novo filme. O cineasta teve uma abordagem muito mais suave para a entrevista do que vimos na semana passada, talvez seja por causa da recepção de Next Go Wins, tanto crítica quanto financeiramente. Quando questionado sobre o seu filme de Star Wars, Taika não aproveitou a oportunidade para fazer piadas. Ao invés disso, ele enfatizou a ambição de acertar o projeto e o que realmente deseja capturar a alegria e o entretenimento da trilogia original,
original. O diretor de Hunt for the Wilder People acrescentou que a Lucasfilm quer algo particular desse filme, que ele não vai apressar o projeto e que ele vai se debruçar no desenvolvimento do filme enquanto eles se preparam para lançar o seu primeiro filme de Star Wars desde a Ascensão Skywalker. Um filme liderado por Rey, ainda sem título, mas que deve ser lançado em maio de 2026. Você pode ler os comentários do diretor aqui abaixo. Sim, venho desenvolvendo isso há alguns anos com eles, no caso a Lucasfilm. Mas com qualquer filme eles querem algo específico e é algo que eu quero acertar, então não quero apressar. Eu vou apenas borbulhar na lateral e isso é emocionante. Quero capturar a alegria e o entretenimento daqueles primeiros, como Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, todos esses. Então eu estou tentando apenas descobrir isso, mas isso vai acontecer. Bom, então vamos lá, gente. Essa matéria aqui ela evidencia algumas coisas interessante da gente comentar. Primeiro de tudo, a ínfame frase ali do irritar as pessoas. Como o próprio artigo aqui evidenciou, realmente, a personalidade do Taika Waititi é essa de sempre ficar fazendo piada, sempre ir na brincadeira, e isso às vezes é até um problema nos filmes dele, né? Quando tudo fica muito piadinha, 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 e você não tem os momentos dramáticos. Esse, inclusive, foi um dos grandes problemas que os fãs da Marvel tiveram com o filme Thor, Amor e Trovão, que na minha opinião, realmente, ele passou do ponto ali nas piadas, e o personagem do Thor acabou parecendo uma paródia de si mesmo. Inclusive, a gente teve uma outra entrevista do Taika Waititi recentemente, onde ele revelou que ele só aceitou fazer os filmes da Marvel ali, do Thor, porque ele tava realmente sem grana, ele nunca teve um apego emocional com os personagens, e ele fez ali justamente pela grana, né? Quem nunca fez um job aí simplesmente pra pagar os boletos? Isso não é o problema. E inclusive o primeiro filme, o Ragnarok, é um filme bacana, é um filme bom, ele respeita o personagem, ele deixa o Thor mais engraçado, mais bolachão do que ele era na Marvel, mas isso funciona, isso criou até essa nova fase do Thor, onde o personagem ficou bem mais divertido. O problema foi mesmo no Amor e Trovão, que eu acho que ele acabou deixando momentos que poderiam ser dramáticos, impactantes do filme, né, como todo o arco da Jane Foster ali, batalhando contra o câncer, que é super bem trabalhado nos quadrinhos, é um dos melhores arcos aí da Marvel, nos quadrinhos, na minha opinião, e no filme acabou ficando uma adaptação meio pobre, sabe, não teve esse punch emocional, e aí, todo mundo já sabe, né, os problemas de... o próprio Thor também parecia muito mais burro, muito mais uma paródia de si mesmo. Então, eu acho que esse é um lado positivo do Taika, né, o senso de humor dele é muito bom, mas também é um lado negativo, dele não saber quando parar. E justamente isso pode ter sido o problema nessa frase aqui do irritar as pessoas. E aí, isso realmente pega um pouco pro fã de Star Wars, porque a gente vem de uma trilogia sequel que ela não foi muito bem planejada, ela foi um desastre narrativo, porque virou, né, esse telefone sem fio entre diretores, e agora a gente tá sem filme desde 2018. Já são 5 anos sem filme e a gente só vai ter filme em 2026. Então já é um grande espaço sem Star Wars no cinema, que é uma coisa que a gente não quer. A gente quer ver Star Wars no cinema, mas feito direito. Então esse é o momento da Lucasfilm sentar, planejar as coisas, fazer tudo o que eles não fizeram na trilogia sequel. E aí você vê alguém falando isso, claro que deixa o fã irritado, porque a gente quer ver alguém que está querendo contar a história, que não tá ali só pelo dinheiro, né, sabe? Então essa declaração dele sobre o Thor, falando que fez pelo dinheiro, que não curtiu os personagens, é algo que, né, levanta uma bandeirinha vermelha ali pra gente, faz a gente pensar, será que vale a pena apostar no Taika Waititi pra um filme de Star Wars? Ele já trabalhou em The Mandalorian, dirigiu episódios muito bons, na minha opinião, então a gente já teve uma prova do Taika Waititi em Mandalorian, mas não era um roteiro especificamente dele, ele tava trabalhando ali na série, né, já tava com a história redondinha. Nesse episódio em questão, ele até traz muito do senso de humor dele, funciona super bem. Agora, o problema é uma história totalmente inédita, personagens inéditos, isso tem muito potencial pra ir bem. Eu acho que seria muito legal acompanhar um Guardiões da Galáxia do Taika Waititi dentro de Star Wars, ou seja, personagens inusitados, que não são aquele seu típico Luke Skywalker, o seu herói de armadura brilhante, sabe? Personagens quebrados, personagens diferentes, que é muito na praia do Taika Waititi, que também é muito na praia do James Gunn. Então eu acho que isso poderia ser uma coisa legal da gente ver em Star Wars. E aí a gente teve semanas depois, ou na semana depois que ele deu a declaração que o filme dele iria irritar as pessoas, claro, caiu muito mal com os fãs de Star Wars, e aí ele meio que tentou corrigir o curso ali e falou que o filme dele procura evocar o sentimento e o entretenimento da trilogia original, que isso é uma coisa que os fãs querem, todo mundo quer ter de novo essa sensação da
trilogia original, de uma grande aventura, despretensiosa, sabe? Um filme legal, um filme divertido pra família, que você vai poder mostrar pro seu filho, que você vai poder ver com seu pai, sabe? Essa coisa geracional de Star Wars, é isso que a gente quer. E o Taika Waititi, ele tá longe de ser um diretor ruim. Como eu comentei, ele ganhou o Oscar pelo roteiro dele de Jojo Rabbit. O filme, pra quem ainda não assistiu, é maravilhoso. É um baita de um filme. Eu tô até aqui com a lista da IMDb dele e dá pra gente ver, ó. Ele tem um curta que ele foi indicado, ele ganhou o Oscar, né, na verdade, por esse curta, que é o Two Cars One Night. Aí ele fez alguns outros curtas. Ele fez essa série, que é o Flight of the Conchords, que é muito boa. Inclusive, é com o Jermaine Clement, que é um colaborador dele também, que já trabalhou em What We Do in the Shadows. Eles têm até uma banda, né, dessa série do Flight of the Conchords, muito bom. E depois ele fez aqui Boy, que é um filme muito bacana também. Algumas outras séries. E aí ele fez What We Do in the Shadows, que é um filme documentário, né, mockumentário na verdade, como se vampiros vivessem numa república na Nova Zelândia. E é muito engraçado, ele até atua nesse filme. Depois ele fez A Incrível Aventura de Rick Baker, que é bem legal. E aí ele já entrou na parte da Marvel, né, com os curtas do Thor, o Thor Ragnarok, que é um bom filme da Marvel, é um filme que eu gosto bastante. Deu essa mudada no personagem do Thor. Também ele dirigiu alguns episódios de What We Do in the Shadows, né, o que fazemos na sombra agora, como uma série que é maravilhosa, gosto demais. Jojo Rabbit, que é um baita de um filme, os episódios de The Mandalorian e mais pra frente, né, o lamentável Thor Amor e Trovão, que muita gente não gosta, eu particularmente acho bem fraco. E agora ele fez o Quem Fizer Ganha, que é esse novo filme com o Michael Fassbender, meio que treinando o pior time de futebol da história. Eu vi o trailer, eu achei o trailer até bem legal, mas as críticas não foram tão positivas do filme, e também foi um desastre na bilheteria. Então o Taika, ele tá nessa de fazer filmes bons, fazer filmes mais ou menos, ele não tem uma constância muito grande. Isso é uma coisa que deixa a gente com o pé atrás quando a gente vai falar de um projeto de Star Wars, porque como eu comentei, a gente tá desde Ascensão Skywalker sem um filme de Star Wars no cinema, então os próximos filmes têm que aterrissar bem, eles têm que ser bons, tem que ter uma boa recepção na bilheteria, tem que ter uma boa recepção na crítica. A gente precisa ter Star Wars bem no cinema de novo. As séries vêm fazendo um excelente trabalho, estão criando aí toda essa narrativa conectada do Mandoverso. Claro, tivemos ali um Obi-Wan Kenobi, um Boba Fett, não agradaram todo mundo, mas a gente teve, pô, 2 temporadas sensacionais de Mandalorian, uma mais ou menos, a gente teve Ahsoka quebrando tudo aí, a gente teve Endor que revolucionou, foi uma coisa totalmente fora da caixa. Então é basicamente isso. Eu acho que o Taika Waititi, ele tem potencial, ele é um cara que manda bem, mas ele é o seu próprio inimigo, na minha opinião, e eu gostaria que ele levasse o filme de Star Wars como a gente leva, como o fã leva. A gente sabe que Star Wars não é uma obra de arte, a gente sabe que não são os melhores filmes já feitos na história, mas a gente sabe que eles têm alma, que eles têm um negócio por trás que é o que encanta a gente. E é uma franquia que sabe ser leve, sabe não se levar tão a sério, mas acredita no que tá fazendo. Ela não é uma paródia de si mesma. E esse é o meu maior medo com o filme do Taika, ele tentar fazer um negócio que tire sarro de Star Wars, sabe, e não ria com Star Wars. Esse é o meu maior medo, mas de qualquer jeito, vamos esperar pra ver. 2026 teremos 2 filmes de Star Wars, eu falei mais disso nesse vídeo aqui, e vou deixar também a nossa playlist de notícias pra você ficar de olho e sempre antenado. Gostaria de agradecer demais a todos vocês que assistiram, aos nossos membros aqui do canal também. É isso, vejo vocês na próxima e this is the way.